Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos ver os comentaristas da Rádio Bandeirantes falando sobre a investigação do Ministério Público em relação ao caso dos cartões corporativos, solicitando o afastamento da vida política do Corinthians dos envolvidos André Sanches e Duílio Monteiro e Augusto Melo, e também sobre o valor que ofereceram pelo Yuri Alberto, e muito mais. Então, vamos para o vídeo. E o que é que você tem de informação exclusiva aí do Timão, hein? Boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, todos os demais colegas por aqui, toda a audiência da Rádio Bandeirantes e principalmente os corintianos celebrando mais um dia 1º de setembro, 115 anos do Corinthians, e tem presente de 115 anos do Corinthians. Cada um interpreta como quer. Eu particularmente acho que para a instituição é um grande presente, porque o promotor Cássio Concerino, através do Ministério Público de São Paulo, solicitou o afastamento de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo da vida política do Corinthians. Esse despacho foi publicado nas últimas semanas, ele se tornou público através da Rádio Bandeirantes, ainda nos Donos da Bola, e agora cabe ao juizado determinar se de fato eles serão afastados ou não. Eu tive acesso ao despacho do Dr. Cássio Concerino e eu queria até parafrasear o que consta no documento aqui. O pedido de deferimento do afastamento temporário enquanto perdurar a investigação de Andrés Naval Sanches e Duílio Monteiro Alves do Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação, o CORE, e de qualquer outro conselho relacionado à entidade desportiva Corinthians, e Augusto Pereira de Melo, caso esse, por remota hipótese, se encontre ainda em algum conselho ou de qualquer forma participe da vida política do clube. O Augusto Melo perdeu os direitos políticos dele no dia 9 de agosto, quando sofreu o impeachment, mas esse é o pedido do Ministério Público, lembrando tudo isso por conta das investigações referentes aos gastos pessoais nos cartões corporativos. Mas, só pra gente entender, Fabiane, o Ministério Público, no caso, tem esse poder de interferir na vida política do Corinthians e pedir o afastamento dos dirigentes? Tem sim, Capri. Isso foi determinado pela Lei Geral do Esporte nos últimos meses, inclusive, mas a decisão final é do Poder Judiciário. Então isso foi um requerimento do Ministério Público para que o Poder Judiciário chancele ou não esse pedido através do promotor. E, inicialmente, essas investigações seriam só sobre o André Sanches. Posteriormente, descobriu-se possíveis irregularidades envolvendo o Duílio, e o pedido do MP é de uma varredura. Já foram feitas as solicitações ao banco das segundas vias de todas as faturas do cartão das últimas 3 gestões. Portanto, Augusto, Andrés e Duílio. Eu estava lendo uns trechos do despacho, ele tem 17 páginas. Fala-se inclusive nas oitivas do Romeu Thuma Júnior, do Gavioli, que é o gerente financeiro, e todos afirmando categoricamente que não há qualquer processo de investigação interna e fiscalização interna quanto à utilização desses cartões, então por isso que o Ministério Público toma a frente. Parabéns. Parabéns ao Ministério Público. Se o Conselho Deliberativo do clube não faz o papel dele, o Ministério Público faz. Parabéns ao Ministério Público. Mas vem cá, o Ministério Público fazer o serviço, tinha né? mais coisa importante pra fazer e tem que ficar vendo o que esses marmanjos fazem pra lá e pra cá numa instituição sem fins lucrativos. O Brasil é uma piada. Que bom, parabéns ao Ministério Público. Mas tem tanta coisa mais importante pra fazer, pra ajudar, auxiliar a população, investigar vagabundo. Não, os caras estão lá vendo o que o Corinthians tá fazendo pra cima e pra baixo. Mas os caras do Ministério Público que são corintianos e querem ver do Corinthians. Então, assim, já que os caras do Corinthians não ajudam o próprio Corinthians dentro do Corinthians, quem tá fora vai colocar a mão nessa Eu sempre digo, falta Ministério Público no Brasil. Falta Ministério Público. Se tivesse mais promotores, mais Ministério Público, a gente seria muito melhor, não é? Mas os que tem estão trabalhando. E estão fazendo o papel deles aí. Já que os caras lá no Parque São Jorge não fazem, bom, vou fazer por eles então. Né? Capri. Como é o nome do promotor aí? Cássio Concerino. E parabéns ao doutor Cássio. Ô, Fabiane, só uma observação. Cássio, né? Pô, o nome do cara, Cássio. Cássio! O Cássio ajudou o Corinthians, defendendo deu títulos. O Corinthians. Defendendo. Agora aparece um outro Cássio pra ajudar o Corinthians. Esse nome tem tudo a ver com o craque do jogo. É o craque de tudo. Tem um trecho no despacho que é importante, citando o depoimento do Romeu Thuma Júnior, quando foi intimado a prestar depoimento na delegacia, em que ele fala, inclusive ele falou isso à Rádio Bandeirantes, ele repete no depoimento dele, que o crime organizado
está instalado internamente no Corinthians. E ele fala isso? O Romeu Tuma Júnior. E que ele está sofrendo ameaças internamente por conta de decisões políticas que ele tem que tomar. Importante isso está dizendo. Peraí, o crime organizado está até nas padarias de São Paulo. Nem o nosso pingadinho nós podemos tomar em paz mais, porque até a padaria tá dominada. É o pão abatumado, né, cara? E por isso que há esse pedido do Ministério. Farinha da padaria tá contaminada. Para que esses três não participem mais da vida política do Corinthians e não interfiram de qualquer forma na investigação. Mas vem cá, isso é fato, isso aí. É só o Conselho Deliberativo ter a vergonha na cara, certo? De expulsar os três elementos. Simples, isso é fato. Mas não podem. Eles lesaram os cofres do clube. Não podem porque tem mais gente, tá tudo dominado. Tem razão, é que arrasta muita gente, tem razão. Exato. Agora, é o seguinte... São castelo de cartas violentíssimo. O dinheiro, até falei isso com o Fabiani, aí o Fabiani na hora retrucou e depois ele concordou comigo, o Neto também. O dinheiro do cartão corporativo é uma minhoquinha perto dessa cobra enorme de estádio, camarotes, estacionamento, dos 8 mil lugares na arena que apareceram do nada, negociações de jogadores, a história do Yuri Alberto que tem que ser muito bem ingressos, a venda dos 30% então o que eu quero saber aqui, eu vou dar 3 tapas porque o corte fica legal. Vão devolver o dinheiro do resto? E eu não tô falando só desses daqui não, desses 3, dos outros. Vão devolver o dinheiro das negociatas com empresários? Vão devolver o dinheiro da rachadinha com os jogadores? É isso que eu quero saber. Vão devolver? Porque o cartão corporativo, gente... O André já devolveu, né, o Fabiani? Já devolveu a grana? O Andrés devolveu 15 mil não reais. foi mais do que obrigação, mas assim, isso daí é café pequeno. Eu quero saber o grosso da coisa. É piada. É piada. Não é? O Corinthians, através do seu Conselho Fiscal, do seu Departamento Financeiro, em nenhum momento divulgou quanto que o Corinthians pagou pelo Yuri Alberto, quais os percentuais envolvidos dos jogadores nas negociações e quais as comissões pagas no negócio. O departamento jurídico... Ninguém divulgou até hoje. O financeiro não sabe quanto tem pra receber. Não, mas a gente não ligou pro Piovesan até agora. Vamos ligar pro Piovesan. Eu só queria falar uma coisa. Sabe quanto tem pra receber? Ontem saiu a notícia, a gente abordou bastante no Domingo Esportivo no Concentração, que o Augusto Melo, na temporada passada, ele vendeu 30%. Nesse ano. Isso. Esse ano ele vendeu 30% do que o Pedro valeria e numa possível negociação no futuro, o Corinthians teria 30% do valor. Isso. Beleza. Aí ele foi procurado, se eu não estou equivocado, pelo Fábio Lázaro e aí falou que não poderia se manifestar, que não lembra a negociação e depois emitiu um comunicado oficial patético. E aí algumas pessoas ficaram surpresas. Como é que o departamento jurídico permitiu? Como é que o Conselho Fiscal... Pessoal... É tudo gente subordinada ao presidente. O Corinthians, o cara faz o que ele quer. E aí os caras têm que colocar o rabo entre as pernas e chancelar tudo. Os caras vão contra o presidente. É por isso que o Corinthians entrou nessa fase ridícula administrativamente falando. No ar aqui 2 anos atrás, ou um ano e meio, antes do Augusto, o Wesley Neto entrou conosco. Wesley Melo. Né? Pediu espaço aqui, era o diretor financeiro do Duílio Monteiro Alves. Isso. Inclusive bateu boca comigo e ainda quis dar um carteiraço. Conheço muita gente na Band. A resposta que ele deu pra mim aqui. Eu conheço bastante gente aí na Band. A gente conhece um monte de gente no Corinthians também. Ainda quis botar uma carteira pra gente no também, telefone. A gente trabalha aqui, pô. Também. Aí é o seguinte, aí eu perguntei pra ele, o senhor pode dizer agora, por favor, detalhe agora pra nós, lembra disso, Capelanes? Detalhe agora, com todo o espaço do mundo, com toda a calma. Quanto custou o Yuri Alberto? Quais os percentuais de jogadores envolvidos e os valores de comissões pagas? Veja bem, olha bem, tal, não sei o que e tal. Eles acham que a gente é inocente, cara. Eles acham que a gente é inocente. Boa, Fabiane, é isso então? Corinthians volta a trabalhar quando? Volta na quarta-feira, Capri. Uma sequência de dias de folga, expectativa ainda pelo Ranieri, que vai passar por exames para constatar se de fato houve alguma lesão. Deixa eu dar uma opinião aqui. Lá no Parque São Jorge tem jantar lá? No Parque São Jorge sempre costuma ter, mas hoje, como caiu de segunda-feira, hoje o clube tá fechado pros associados. De segunda-feira o clube não abre. Ontem teve uma festa nas organizadas, durante a semana deve ter uma programação. Deixa eu dar uma opinião sobre a informação do Fabiani ontem, que o Corinthians recebeu uma proposta da Roma de 28 milhões de euros. Até corrigindo para te ajudar, 30. Então tá bom. Nossa, eu venderia fácil. Então atenção. Eu não. Então atenção, 15 milhões, eu tô fazendo o cálculo aqui, que ficariam pro Corinthians. 15 vezes 6 dá quanto? Vezes 6,37. É igual a 90 milhões. Essa conta tá errada. Não. Tá errada porque tem imposto aí. Cara. Tem imposto. Cara, mas eu tô fazendo... Depois tu tira o imposto, irmão. Eu tô fazendo a conta do valor total. Então, mas... Do valor total. Atenção. O Corinthians recusa neste momento
Bento, 95 milhões por metade do Yuri Alberto. A que horas é o voo pra Roma? Que horas é o voo pra Roma? Não Os caras estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Com esse valor, o Corinthians não contrata ninguém de um nível parecido com o Yuri Alberto. E nós estamos acabando de falar aqui. Aí, ó. Estamos acabando de falar aqui que ninguém mais fabrica centroavante no Brasil. Não se faz mais centroavante. Por isso, quem tem, não negocia, não vende. O Yuri Alberto é craque? Tá muito longe de ser craque. Aliás, ele tem mais lampejos de bagre do que de craque. Né? Mas qual que outro jogador... Segura o bagre. Segura o bagre, segura o bagre. Ele é mais bagre do que craque, mas não venderia por quase 100 milhões. Que outro jogador o Corinthians contrataria? Que outro jogador o Corinthians contrataria? Irmão, a questão não é essa. Tu é o primeiro a dizer que o Corinthians tem que recomeçar. Meu apresentador, primeira coisa que tu diz, o Corinthians precisa recomeçar. Administrativamente falando. Tu recomeça com 100 milhões de reais, cara. Recomeça com dinheiro, né? Claro, tu recomeça com dinheiro, irmão. Aí entra no ralo já e o Corinthians tecnicamente, esse dinheiro desaparece em 2 dias. Bom, mas então a gente não acredita mais em nada. Tecnicamente, não adianta vender ninguém, vai perder. Então não adianta vender ninguém. O Yuri Alberto é um jogador que faz gols. É o cara que faz gols e que ajuda o Corinthians a chegar em fases decisivas das competições. Ganhar título tá difícil hoje. Eu tô um pouquinho com o Capri nessa história. Os caras pulverizam. Quanto que deu aí, o Pretzel? 95 milhões. Os caras pulverizam 95 milhões rapidinho, cara. Juros do estádio. Aí fica sem o dinheiro, fica sem o centroavante, fica sem Então, peraí, eu faço uma pergunta pra vocês. Caramba, há um mês, o Pedro foi colocado à venda por quanto pelo Flamengo? Vocês lembram? 15 milhões de euros. Pô, você contrata o Pedro, velho. A encrenca toda era porque... Você traz o era Pedro, essa, irmão. 15 de euros. A encrenca era essa. Não, mas aí você Se tá alguém criando chegar outro com 15 cenário. Não, Legal. mesmo cenário. Legal. Você vende o cara e traz o melhor. Perfeito. Não é? Até porque o Corinthians fica com 15, né? Tudo bem. Fica com metade, né? Dos 30 ele fica com metade. Fica com 15 milhões de euros. 15 de euros. Mas nesse aspecto, o Corinthians, em relação ao Yuri, faria 2 milhões e meio de euros a mais. Porque na negociação do Yuri pra cá, ele vem com 12,5, né? É isso? Essa é a parte do Corinthians. Né? O Corinthians ele Sem ninguém explica, né? Não sei também. Sabe, e acrescentar, o valor do Yuri, ele é estimado pelo passe dos jogadores envolvidos, mas o Corinthians não pagou para além dos jogadores. Sim. O Corinthians doou 5 atletas, velho. Doou. Porque Mantuan, Ivan, Robert Renan, Duqueiroz e o Pedrinho. Então, na negociação do Yuri, foi Robert Renan e Duqueiroz, sendo 50% do Robert, 50% do Du e a preferência de compra do Pedrinho. Foi essa negociação. Aí depois eles compram o Pedrinho por 9 milhões de euros, 50%. Sendo que a multa rescisória estava lá em A do Mantuan que foi inacreditável, porque o Corinthians descobriu depois que 50% do Mantuan tinha ido nessa negociação do Yuri. Porque ele estava emprestado antes. Isso aí é uma brincadeira de mau gosto. Quando o Zenit comprou o Mantuan, 2 milhões de euros. Quem é o secretário da Receita Federal brasileira hoje? Tem que botar ele pra divulgar esse negócio do Yuri Alberto. Talvez a gente passe, né, por esse plano, né, por essa esfera, e não vai ser revelado o negócio do Yuri Alberto com o Zenit. Não vai ser revelado. Essa negociação do Yuri com esses 5 jogadores é uma das coisas mais que só o Corinthians consegue fazer. Lembra a história do Nilmar? Sim. O Corinthians esqueceu de pagar uma parte do dinheiro, né? Tá lembrado disso? E o dinheiro começou a fazer juros. Aí teve que pagar o jogador, teve que pagar pela transferência depois. Ele foi pro Inter de graça e o Inter recebeu ainda 5% porque era clube formador. Ou seja, o Corinthians ficou sem o jogador, ficou sem o dinheiro e o jogador foi jogar de graça. Você quer entrevistar quem da Receita Federal? Secretário. Entrevista aqui, quem tá calculando imposto aqui, ó. Mas de quanto que é o imposto? Entrevista aí, velho. Quando eu vou calcular o imposto. Nosso ídolo Ricardo Capriotti acha que o Yuri Alberto vai ser vendido por mais de 95 milhões. E é mais bagre do que craque. Claro que vai. Tem que ser vendido por mais. Mas um cara que é mais bagre do que craque vai ser mais vendido como desse jeito? Pô, tá vindo um novo programa na rádio depois do Fôlego, hein? Porque não tem nessa função, não tem nessa posição. Claro que tem, Capri. Claro que tem, Capri. Então vai. Olha o Marcos Leonardo aí, dando sopa no mercado de São Paulo, foi lá e creu. Olha o Diego Costa à disposição. Olha só o Bright White. Comprou, né? Olha o Bright White que apareceu no Grêmio. É só você pensar um pouquinho, o Firmino. Faz um projeto esportivo pra trazer, traz o Memphis. Eu acho que é uma posição que tem bastante gente no mercado. Tem gente no mercado.
É tudo mais ou menos, né? O Marcos Leonardo é mais ou menos. Mais ou menos. É ruim, Mais Marcos ou menos. Leonardo. O Yuri Alberto é um centroavante, na minha opinião, nota 6,5. Nota 6, nota E olha 6,5, lá, também Eu tô acho. dizendo, ele não é 30 craque. milhões de euros por ele é o seguinte, Tá que louco. horas eu vou? Quem quer mais que eu 6,5 faço o no Brasil? passaporte 15 dele. milhões de Eu euros. faço o passaporte. milhões de euros. Chama o aplicativo Black pra ele. Exatamente. Me ajuda aí, o Fabiane. Ano passado, metade do ano passado, Southampton e qual é o outro time inglês? West Ham. West Ham. West Ham. A proposta oficial foi do Southampton. Algo em torno de 20... Não, a do Southampton foi bem ruim. Foi uma proposta de empréstimo por um ano, com Não, opção de compra. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. Tá, quem que ofereceu 20 milhões e o Corinthians falou que por esse valor não tinha conversa? Que quem me contou isso foi o empresário O dele. André Cury. Quando ele veio no programa do Ó, minha Neto. memória pode me trair, É. Quesada, mas o West Ham e o Everton são clubes que já mostraram interesse no Mas, Yuri, mas sim. um valor bem mais baixo do que esses 30 milhões. O André Cury, quando veio ao programa do Neto, né, aqui da TV Bandeirantes, o apito final, e o Yuri foi entrevistado por nós, ali depois naquele off, ele falou, menos de 25 milhões a gente nem conversa. Nossa. Por quê? Porque o Corinthians vai ficar só com metade. Será que foi isso? Foi no final do ano passado. Final do ano No passado. do ano passado. Agora, eu concordo com você. 8 meses. 30 Já 8 milhões meses é um- depois. 30 milhões é um grande valor. E Cara. ele tá com 24 anos. Eu acho E que aí? mais do que isso Qual não a pega. sua É difícil, opinião cara. sobre Cara, a 24 Só anos. se ele for pra seleção. E você acha que deveriam ter vendido Yuri Alberto? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.